Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos realizar uma revisão sobre os conteúdos discutidos ao longo da disciplina e, é claro, ampliar a discussão com temáticas complementares. Para tal, eu organizei a exposição da aula de hoje por meio de algumas questões, as quais nortearão a nossa discussão. E a primeira questão, para que nós possamos discutir, quais são os princípios estruturantes da reforma proposta pelo Manifesto dos Pioneiros no ano de 1932? E qual o impacto desses princípios para a organização das constituições que se seguiram? Bom, então, para fazermos essa discussão, é importante voltarmos, então, a quais seriam esses princípios estruturantes para a reconstrução de um projeto de educação que foi proposto por ocasião do Manifesto de 1932. Então, foi a que a escola tivesse uma função pública. O que significa a escola ter uma função pública? Significa que a escola, a partir de então, ela passaria a ser gratuita, pública, ou seja, para todos. Uma escola única, que seria assegurada, então, uma base nacional, não é? Uma base comum, uma base nacional, e que a educação seria única. Ou seja, acabaria com a organização da dupla rede que foi instituído até os anos de 1930, em que tinha uma educação para os nobres e uma educação para os pobres, não é? Então, com a educação, com a perspectiva de uma escola única, acabaria então com essa dupla rede que foi formada, com a educação mais intelectual para os nobres e uma educação mais técnica, mais manual para as pessoas mais carentes. Então, com esse projeto de reforma da educação no ano de 1932, que propunha a reconstrução da educação, acabaria essa dupla rede e a escola seria única, com uma base comum para todos e uma base, é claro, diversificada para atender as especificidades locais. A educação seria gratuita, o outro princípio seria gratuidade, não é? O outro princípio seria obrigatoriedade, um outro princípio seria laicidade, o outro princípio seria coeducação. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o que seria coeducação. A coeducação seria, no ano de 32, uma escola, uma mesma sala de aula para meninos e meninas, porque até então os meninos estudavam em sala diferenciada das meninas, não é? Então, voltando, os princípios estruturantes, então, seria função pública, gratuidade, obrigatoriedade, escola única, laicidade e coeducação. Então, os princípios estruturantes, então, dessa escola seriam unidade, né? A partir desses indicadores, desse projeto de reconstrução do projeto de educação, nascem, então, os princípios estruturantes, que seriam unidade, autonomia e descentralização. Então, se eu perguntar para vocês quais seriam os princípios estruturantes do projeto de reconstrução de uma educação, no ano preconizado pela reforma proposta pelos pioneiros no ano de 32, seria unidade, autonomia e descentralização. Certo, pessoal? E nesses princípios estariam implícitos, então, todos esses ideais que eu disse para vocês aqui agora e que passaram a fazer parte de cada Constituição, um a um, com maior força, com menor força nas constituições que seguiram a Constituição de 1934, que foi bem próxima ao movimento, e a Constituição de 1988, que é a que encontra-se em vigência no atual contexto, ela enfatiza os princípios de unidade, descentralização e autonomia, certo? Bom, uma outra questão que merece destaque no nosso processo de revisão aqui, que nós discutimos ao longo de todo esse processo, foi o que é uma política pública, não é? Então, nós podemos dizer, e aí nós buscamos lá nos pressupostos de Antônio Amabile, que uma política educacional, ela é uma proposta, ela é uma forma, na verdade, né? Segundo Antônio Amabile, ela é uma forma de organizar uma estratégia governamental. Então, na verdade, ela é uma política pública, é uma forma de organizar estratégias por uma perspectiva governamental, não é mesmo? E ela tem algumas características. Se eu perguntasse para vocês, então, quais seriam as características de uma educação
de uma política pública, vocês poderiam me dizer que ela não é permanente da forma como foi concebida, mas os pilares são mantidos. Então, o que significa ela não ser permanente? Porque uma política pública, pessoal, uma política pública ela é organizada em consonância com os fenômenos sociais. Então, se os fenômenos sociais passam por uma mutação a depender do contexto histórico, então significa que ela não é uma política permanente. Não é? Os pilares são mantidos, os pilares da política são mantidos, mas ela pode passar por transformação para acompanhar as demandas de cada contexto. Não é? Ela leva em conta o contexto histórico, então seria uma segunda característica, ela leva em conta o contexto histórico. Ela faz uma abordagem racional e científica, porque ela se utiliza de um método, não é? E ela supõe de uma sequência dos atos. Então, na verdade, são quatro características quatro elementos caracterizam uma política pública, não é? Não ser permanente, mas manter os seus princípios, levar em conta o contexto histórico, ter uma abordagem racional e científica por se servir de um método e supõe de uma sequência de atos, certo? Bom, um outro ponto a se discutir, uma outra questão aqui na nossa revisão, quais seriam, então, os instrumentos auxiliares ao planejamento dessas estratégias governamentais, que seriam, então, dessa política pública. Então, seria o plano. Nós temos hoje três instrumentos que podem ser citados: o plano, o projeto e um programa. Né? O plano ele tem uma conotação mais abrangente, é claro. Né? Nesse plano se indica quais seriam, então, as metas, quais seriam, então, as diretrizes. Não é? Exemplo de planos: o Plano Nacional de Educação, o Plano de Desenvolvimento de Educação e o Plano Municipal de Educação. Os programas, na verdade, não é? Os programas, eles fazem um recorte de algumas metas ou algumas estratégias que são propostas nos planos, não é? E fazem um desenvolvimento a partir de então. Um exemplo de planos, de programas, poderiam ser, por exemplo, eu faço um recorte na educação e posso abordar um projeto de treinamento de professores, um projeto de recuperação de aprendizagem e um projeto de biblioteca. Então, vocês percebem que o projeto compõe o programa. E o programa é um recorte de estratégias propostas nos planos, certo? Bom, um quarto ponto para a nossa revisão aqui seria o que seria, então, descentralização financeira, que é proposta nos planos, né, e é proposta na própria Constituição de 1988. A descentralização financeira, ela foi proposta, ela vem sido colocada em prática na educação desde 90, por meio da transição do Fundo de Educação Fundamental para o Fundo de Educação Básica, né? E quando falamos em descentralização financeira, estamos falando em descentralização administrativa e política também. Um exemplo dessa descentralização pode ser o Plano de Ações Articuladas, que é um instrumento em que os municípios fazem o seu diagnóstico e indicam para o governo federal onde precisa de maior investimento financeiro, e o repasse financeiro passou, então, a partir de tal instrumento, a ser considerado a partir das próprias demandas indicadas pelos municípios, né, para o repasse financeiro. Ou seja, assistência técnica e financeira aos municípios via União passa a ser realizado via Plano de Ações Articuladas, né? E a gestão também, a gestão democrática, que é realizada tanto pelos estados e pelos municípios e pelo governo federal, por meio da organização de conselhos, de órgãos colegiados também. E como último ponto para a nossa revisão, posso indicar para vocês, foi discutido durante toda a disciplina também, a relação entre os fenômenos social e as políticas públicas. Então, podemos afirmar que as políticas públicas nascem para o enfrentamento dos fenômenos sociais que nascem de diferentes formas em diferentes contextos históricos. Por isso, as políticas públicas têm uma base permanente e têm uma base mutável. O princípio da política é permanente, mas o atendimento aos fenômenos faz com que as políticas passem por readaptações, reorganizações.
não é? Então, nós podemos dizer que essa relação entre as políticas e os fenômenos passam pela percepção, não é? Das necessidades históricas, das modalidades de educação. A própria Lei de Diretrizes e Bases vem, nos anos 90, validar a educação à distância como uma forma de atender às demandas de escolarização que são indicadas, que vêm a ser indicadas, né, nos planos nacionais de educação. Nós já temos 2 planos nacionais de educação com força de lei, o último, inclusive, encontra-se em vigência, e esses planos indicam a necessidade de se trabalhar com esse fenômeno do analfabetismo, com o fenômeno da necessidade de maior acesso das pessoas ao processo de escolarização. E aí um exemplo que eu trago para vocês é a política da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que é essa que vocês estão tendo acesso, inclusive, mediante a Diretoria de Educação à Distância da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Uma outra política que eu posso indicar para vocês são os processos de educação étnico-racial, que já existem leis que asseguram essa discussão dentro dos currículos escolares, não é? Bom, eu espero, então, que essa revisão que fiz com vocês possa contribuir para que vocês façam uma boa avaliação por ocasião da primeira avaliação presencial, que será realizada em breve. Bom, então até a nossa próxima aula.